Olá, boa noite, tudo bem? Estou aproveitando a noite para a gente bater um papo e aproveitar, saber mais um pouco sobre vocês, como passaram os últimos dias, como tem passado a vida, na verdade, em relação aos acontecimentos que todos estão enfrentando, né? Então, estou usando agora o momento da noite para me comunicar com as pessoas que durante o dia, porventura, eu já faço contato, passa algumas mensagens que possam agregar à vida dela, ou que ela está precisando para aquele momento e nos momentos que eu tenho condições de atender. E para os demais, aproveitar esse tempo, né, que possa chegar para todas as pessoas num contexto mais amplo, mais dimensionado e dosado para as pessoas que de fato vão utilizar esse conteúdo. Esse conteúdo ele tem o foco de levar positivamente aqueles seres que, como eu já tenho falado há muitos anos e há muitos posts, quem olhar na minha página pode observar, ele está contribuindo verdadeiramente para que a pessoa se mova no contexto de transformação, de melhoramento, de libertação, de contribuir numa melhora do encontro do seu ser, para que ele viva alinhado a um contexto positivo e assim possa expressar de fato com naturalidade o conteúdo interno, né, daquele seu ser. Então, não é uma proposta vinculada a religiões, né? Não é uma questão a ser vinculada a um paralelo com a religião. Me utilizo de algumas questões positivas. Ele tem vinculação com a parte psicológica, da consciência, da transformação. E para que possa ser no contexto físico e no contexto mental deste ser humano, ele possa contribuir nos assuntos que ele tenha encontrado dificuldade para se viver adequadamente ou naturalmente. Posso comentar que nos últimos anos tenho assistido e orientado pessoas que estão em dificuldades, principalmente de relacionamento, principalmente de questões de relacionamento familiar, a questão das pessoas que encontram-se num alinhamento não saudável com as suas células, com a sua mente, as questões de desequilíbrio emocional, né, aonde que a gente possa contribuir no alinhamento deste ser, ou até mesmo as questões que ele como pessoa está encontrando dificuldades, senão ele estava não necessitando desse papo pessoal, né? Então eu quero conversar com vocês para contribuir. A minha orientação, a minha mentoria é para elevar o bem-estar pessoal, né? Para isso que a gente está desenvolvendo, para isso que a gente está elevando. Então, hoje eu falo assim para você de um assunto bem natural, assim, de o que é de fato o bom, o que é o ruim. No contexto geral, da onde que eu cheguei à conclusão, já se deve a dizer para vocês que não temos uma conclusão. Como o ser humano ele é muito amplo, vinculado a toda a psicologia individual e a qual a gente compõe, eu vou linkar para vocês o meu ponto de vista, baseado numa análise bem profunda, baseado de um fator sem acúmulo de pensamento, de conhecimento e sem
ser influenciado por dogmas religiosos, culturas, costumes, crença. O meu papel aqui é passar para vocês a isenção, a parcialidade e fazer com que você observe com a tua abertura de consciência, para você se conectar. Então, assim, eu vou elencar aqui os pontos para você e perceba. Perceba o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui como ser humano num ponto positivo e o ser humano vivendo estados negativos, né? Então, vou fazer um traço aqui para você observar onde eu quero chegar. Então, digamos que o ser humano, mesmo que ele consiga atingir, sendo positivo aqui, o fator positivo, tendo uma vida lastreada de conquistas financeiras, lastreada de títulos, lastreada de uma experiência patrimonial, uma experiência que levou a ele a agregar patrimônios, levou a ele a agregar conhecimento e ser reconhecido como uma pessoa de sucesso, uma pessoa que fugiu da curva em determinados setores e atingiu o sucesso. Então a sociedade identifica como esse é um ser que atingiu positivamente um crescimento e para isso, ótimo, é o que todos nós, a princípio, a sociedade, quando eu estava assim analisando conforme a lupa de todos, é o que também buscava. O crescimento sem nenhuma limitação daquilo que poderia chegar às conquistas materiais, financeiras, honrarias e o desejo que todos hoje, acredito que todas as pessoas tentam buscar metamodelo, buscar crescer para chegar a esse patamar positivo. E tem aqueles seres humanos que, em função de não conseguir, não viver estados maléficos, eles vão no sentido negativo, vão desenvolvendo fatores como desalinhamento social, vão buscando ficar só, não tendo sucesso em comparação aos conceitos buscados nessa esfera, não estão encontrando as honrarias e as conquistas e gera um quadro negativo. E de fato é algo que as pessoas definitivamente não focam, né? E todo mundo está nesse quadrante aqui, né? Daí você vai dizer, mas o que tem de errado aí? Observa para você fazer da tua vida um pensamento de vigiar. Vigiar muito. Perceba que o ser humano, quando ele busca isso, para atingir esses níveis, ele agrega muitos conceitos negativos, muitas parcerias para chegar ao sucesso. Muito sucesso financeiro e patrimonial leva o ser humano a agregar muitas uniões que podem não estar sendo coerentes, verdadeiras e éticas. Que para chegar a um acúmulo de sucesso e honraria, o ser humano esquece de viver uma busca de comer saudável, de praticar esporte, de ter o tempo adequado para viver com a sua família, porque ele está buscando crescer, ser o melhor dentro de uma sociedade que ele está inserido. Isso aqui também começa a gerar. E quanto mais ele tem no ter, vou botar ter como cifrão, mais ele cresce o medo. Mais ele cresce medo aqui. Porque ele tem medo de perder, porque ele tem insegurança ao andar na rua ou se aproximar de pessoas, porque ele também não sabe se as pessoas estão se aproximando com de fato pela amizade, pelo amor, ou pelo interesse das honrarias, sucesso ou financeiro que ele tem. Então ele começa a criar uma grande esfera de medo e de insegurança. E junto com isso vem, além disso, insegurança, vem as doenças que estão dentro desse quadrante.
as doenças. Por que doença? Porque ele esquece dele, do ser humano que ele é, o eu dele, e vai em busca disso, do cifrão. Quando ele esquece o eu dele, ele vai gerar desequilíbrio físico e emocional, que eu estou explicando para vocês. Ele vai gerar, primeiramente, o desequilíbrio emocional e o mental, que afeta o emocional, a ansiedade, a gastrite, os desconfortos de talvez diabético, desconforto, pressão alta, vai agregar peso, não vai praticar esporte, não vai se aproximar da família, porque ele não tem tempo de família, tem tempo de negócios, porque é isso que vai gerar o quadrante mais evidente, que a sociedade até bate palma e quer isso. Nós somos influenciados para ter isso, né? Então, olha só o que tu está gerando para esse quadrante e você não está se vendo. Isso aqui é o teu eu, mas ele está carregado de medo, de insegurança, de perder, medo. Ele tem cercas elétricas, ele tem guarda, ele tem segurança, ele tem medo de perder o que ele já conquistou e para isso ele quer mais, porque ele tem medo que isso seja pouco. Isso gera mais insegurança e medo para ele. Aqui nós temos um ser humano que, em função de não conquistar o financeiro, o patrimonial, o positivo lá, ele se despede dele, ele atira-se à sociedade. Ele certamente vai ser um indivíduo que tem doenças psicológicas, ele tem vícios, como esse aqui tem vício, esse aqui também vai gerar vício, esse aqui vai gerar vício buscado para esquecer isso. Ele se afasta da família, ele vai gerar doenças rapidamente, porque ele não chegou a esse quadrante que nós somos influenciados, ele gera o menos. Tu percebe que o menos e o mais aqui nesse quadrante que eu explico para vocês, ele está carregado de medo, ele está carregado de insegurança e ele está gerando doença. Essa doença física e mental. Ela está sendo uma doença física e mental. É interessante falar isso para vocês, porque... E daí aonde que está o segredo de tudo? O segredo é você viver aqui. Viver no equilíbrio. Aqui está a abundância. Aqui está o, o fluxo. Aqui está a união de você estar alinhado ao que é positivo, evidenciar o que faz bem para o teu corpo, evidenciar o que faz bem para a tua saúde, para a tua relação social, para a tua relação familiar. Para quê? Para que você não deslize no fator negativo e para que você não foque o fator positivo e cada vez isso aqui se torne mais e mais, porque você vai desenvolver muito, 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 muito medo. Ah, mas aqui eu tenho e aqui eu não tenho. Depende, você pode ter muito mais aqui fatores negativos do que, talvez até que aqui. Quanto disso você construiu ecologicamente, respeitando as leis comerciais, a coerência do mercado, a ecologia de uma competição verdadeira e respeitosa com o teu colega, né, com o mercado, respeitando a dinâmica de todos os fatores para uma competição verdadeira. Se quantos são verdadeiros em suas ações, quanto de corrupção ou competição ou de jeitinho você tem se utilizado para chegar ao financeiro. Mas percebe que cada vez que você cresce mais, você aumenta o medo. Você aumenta a insegurança de perder. Você, com isso, gera as patologias emocionais e mentais que vão se descarregar no teu físico. E você vai estar atingindo aqui, ó, verdadeiramente o teu eu. O sucesso, o fluxo de Buda, de Jesus Cristo, de Madre Teresa,
das pessoas que vivem ao teu lado, é viver equilíbrio. Ah, mas tu não quer ter? Eu quero, desde que eu mantenha o equilíbrio constante de saúde, de, de comer organizadamente, de não bater fisicamente com o meu corpo, em decadência de uma sociedade que ela é voltada aos esforços, ao jeitinho, às contribuições que você possa ter e incluir ajuda ao teu amigo, né? Então, até que ponto está sendo positivo? Se você está tendo por acréscimo o que tu pratica no teu equilíbrio, está sendo positivo para gerar, parabéns. Se está se afastando